Olá pessoal, estamos aí mais com a questão de Físico-Química 1, gases ideais. Essa questão ela é do livro Fundamentos de Físico-Química do Gilberto Castellan, que é a 2.17. Na nossa lista de exercícios dos cursos de licenciatura em Química, Química Industrial e Farmácia, do período 2020.1, edição remota, é a questão 7. Vamos lá? Olha que interessante. Sabe-se que uma amostra gasosa é mistura de etano e butano. Então aqui eu tenho a mistura do gás etano mais o gás butano. Perfeito. Um bulbo, um recipiente de 200 centímetros cúbicos. Então eu tenho um volume aqui e um recipiente, um bulbo de 200 centímetros cúbicos, ou seja, 200 mililitros. Tá? De capacidade é preenchido com gás. Então o gás é exatamente etano mais butano. Tá? Então esse bulbo, tá? Ele tem lá a presença, ó, vou colocar aqui, ó, dentro do bulbo, tá? Eu tenho aqui dentro exatamente o etano mais o butano. Tá? E o volume 200 centímetros cúbicos, tá bom? Continuando. Com o gás há uma pressão de 100 kPa. Então aqui dentro tem uma pressão de 100 kPa. E a 20 graus Celsius, então a temperatura 20 graus Celsius. Perfeito. Se o peso do gás no bulbo é 0,3846 gramas, ou seja, se a massa do gás é isso, tá? Então, aqui dentro tem uma massa de etano mais butano de 0,3846 gramas. Qual é a percentagem molar? Então, ele quer a percentagem molar, ou a porcentagem molar, isto é, ele quer a fração molar, tá certo? Do butano na mistura. Então, quantos por cento aqui eu tenho de butano? Quantos por cento aqui eu tenho do etano? Uma mistura de dois gases, tá? É isso que ele quer. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa importante, né? Quais são as informações que nós temos? Nós temos essas três informações aqui. Ó. Que são informações da mistura. Como também essa massa aqui é da mistura. Então, com essas três informações aqui, da mistura, então tudo isso aqui está aqui dentro desse bulbo, ó. Nós temos condições de determinar se eu tenho pressão, volume e temperatura, PV igual a nRT, nós temos condições de calcular o número de mols aqui da mistura. Então, neste caso, eu também tenho a massa da mistura. Eu já posso escrever a primeira equação aqui, ó. Eu tenho que a massa do etano mais a massa do butano é igual a 0,3846 gramas. E eu posso dizer que o número de mols do etano mais o número de mols do butano é igual ao número de mols total que eu vou calcular aqui, ó. Que é o número de mols da mistura. Então, se eu descobrir com essas informações o número de mols total, eu vou ter aqui um sistema de equações, que no caso aqui está com 4 variáveis, mas eu posso trabalhar essas variáveis aqui e deixar só em função da massa do etano e da massa do butano. Essa é a proposta. Então, a primeira informação que eu preciso urgente é achar aqui o número de mols do total, tá bom? Vamos achar? Então, nós sabemos que pressão multiplicada pelo volume é igual a nRT, temperatura absoluta. Então, o número de mols vai ser igual a quem? A pressão, volume, o R e o T estão multiplicando, passam dividindo. Toda vez que eu vou usar a lei dos gases ideais, toda vez que eu vou usar PV igual a nRT, eu preciso saber, né, qual R que eu vou utilizar.
que vai depender das unidades de pressão, volume e temperatura. Se a pressão for em ATM, o volume for em litro e a temperatura em Kelvin, eu já sei o valor, que é o famoso 0,082. ATM, litro, mol menos 1, Kelvin menos 1. Quais são as unidades que eu tenho aqui? Ó? Ele deu a pressão em Pascal. Na verdade em quilopascal, mas é fácil de transformar. 1000 Pascal, né? Então vai ser 10 ao quadrado vezes 10 à terceira. E aí eu tenho já em Pascal. Aqui está em centímetros cúbicos. Eu posso transformar para metro cúbico. Aí eu poderia usar Pascal e metro cúbico. E a temperatura tem que ser em quê? Em Kelvin sempre. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou preferir usar ATM aqui e aqui usar litro. Tá bom? Então vamos fazer aqui rapidamente. Então, 100 kPa, nós sabemos que 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal, nós sabemos que é equivalente a quanto? 1 ATM. Então, 10 ao quadrado com 10 à terceira. Então, 10 à quinta Pascal são quantos ATM? X ATM. Tá? Percebemos que esse X aqui vai ser quase 1 ATM. Porque os números são muito próximos. Alguns livros, alguns professores arredondam. Mas nós sabemos que 10 à quinta Pascal é 1 bar e não 1 ATM. Foi por isso que surgiu essa unidade bar. Então o correto é manter isso aqui, tá bom? Vamos fazer rapidamente aqui esse cálculo, tá? Que vai ser o quê? Vai ser 10 à quinta dividido por esse valor aqui. Então 1 vezes 10 à quinta dividido por 1,01325 vezes 10 à quinta. E aí, como nós já sabíamos, tá? Dá 0, tá? A pressão aqui, a pressão vai ter, eu vou até substituir logo. Vou colocar aqui direito. A pressão transformada é 0,9869. 9869, o que? ATM. Tá certo? Tudo bem, a pressão já está transformada. E 200 centímetros cúbicos? 200 centímetros cúbicos? 200 centímetros cúbicos, pessoal? 200 mililitros? Nós sabemos que 1 litro tem 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos. Então basta dividir isso aqui por 1000. Então 200 ml é 0,2 do litro. Dividido por 1000, 0,2 do litro. Tá? E a nossa temperatura em Kelvin vai ser igual a quanto? 20 graus Celsius mais 273,15, 293,15 Kelvin. Tá bom? Então nós já temos os valores aqui, volume e temperatura corretos. Temos aqui a pressão em ATM e vamos usar o R que nós já conhecemos. Então vamos lá. Número de mols vai ser igual. Qual é a pressão já em ATM? Quase 1 ATM. 0,9869 ATM. Vocês percebem que quem usou 1, não vai dar muito errado não, porque esse número é muito próximo, mas no finalzinho, quando você vai fazendo vários cálculos, termina dando um erro lá no final maior. Multiplicado, qual é o volume? 0,2 litros. Qual o valor do R? 0,082 ATM litro, mol menos 1, Kelvin menos 1. Qual o valor da temperatura? 293,15 Kelvin. O número de mols vai ser igual. Tá? Temos que usar sempre as unidades. Portanto, também, porque você verifica que está tudo certo. ATM corta com ATM, litro corta com litro. Você corta Kelvin com Kelvin menos 1. Tá? E aí esse mol a menos 1, ele pode ir para o numerador, fica mol. E aí o número de mols, a unidade do sistema internacional, é o mol. Está tudo correto, né? Então o resultado aqui vai dar em mol. Tá? Vamos fazer os cálculos. Então vai ficar 0,9869, que multiplica 0,2, dividido por 0,082, divide novamente,
por 293,15. E aí nós vamos ter o valor, tá? Nós vamos ter um valor de 8,2112 vezes 10 a menos 3 mol, tá bom? Então temos aqui uma quantidade relativamente pequena da mistura, tá? Etano mais butano. Então esse número de mols que nós acabamos de encontrar é o número de mols total. É o número de mols total. Eu vou colocar aqui para não esquecer, ó. Então este número de mols aqui é etano mais butano. Certo? Tá certo? Então, nós vamos substituir agora. Ó. Então, a fórmula está pronta, né? Ou seja, o sistema, nós temos o sistema aqui. Vou fazer aqui em cima. Nós sabemos que o quê? Que o número de mols do etano mais o número de mols do butano vai ser igual. O número de mols do etano mais o butano é igual ao número de mols total que nós acabamos de encontrar. 8,2112 vezes 10 a menos 3 do mol. Perfeito? Como eu falei, das duas equações que nós temos aqui, a primeira é em função da massa do etano mais a massa do butano. Esta equação que nós já estamos com ela aqui, ela é número de mols. Então eu preciso substituir o número de mols por massa sobre massa molar, que nós conhecemos que é a massa molar do etano, nós conhecemos que é a massa molar do butano, e aí eu vou ter uma outra equação com massa do etano mais massa do butano. Então quando nós temos duas equações com duas variáveis, nós temos um sistema de equações, tá, que tem solução. Tá? Então temos duas equações, duas variáveis. E a gente vai descobrir, nós vamos descobrir as massas de etano e butano, e aí eu consigo calcular o percentual, a fração molar do butano na mistura. Tá? Em outras palavras, ele quer aqui, ó, a fração molar do butano, só que ele quer a fração percentual na mistura. E nós já sabemos calcular isso. Tá? Então vamos fazer, ó. Quem é o número de mols do etano? É a massa do etano dividido pela massa molar do etano. Quem é o número de mols do butano? É a massa do butano mais a massa molar do butano. Essa igualdade aqui equivale a 8,2112 vezes 10 a menos 3. Como eu vou resolver esse sistema matematicamente, eu não vou nem colocar mais a unidade. E aí nós vamos fazer um sistema de equações. Tá? Então nós já sabemos que a unidade de massa é grama. A unidade de massa molar, grama por mol. Agora, quanto é a massa molar do etano? Tá? Olha, o etano, vou fazer aqui, olha, o etano mete et. Então, são dois carbonos, ó. Então, o etano são dois carbonos, é um alcano, tá? Completo aqui, ó, com ligações saturadas, ligações simples, completando aqui com hidrogênio. Então, são dois carbonos e 6 hidrogênios. Cada carbono é 12. 12 mais 12, 24. 24 com 6 hidrogênios, 30. Então, a massa do etano é igual a 30 gramas por mol. Tá? E a massa do butano? Tá? Então, met, et, prop, but. Então, são 4 átomos. 4 átomos de carbono. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, met, et, prop. Então, se eu completar isso aqui, seria o propano, né? Butano. Tá? E aí eu completo com, que é um alcano, ó, terminação ano, é um alcano, onde eu tenho só saturações, ligações simples. E aí eu tenho, completar aqui com hidrogênio, para ficar tudo organizado. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 48 gramas por mol. 48. 48, tá?
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. A massa do butano equivale a 58 gramas a cada mol de butano. Então, quando você construir, quando você conseguir juntar 1 mol de butano, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de butano, nós vamos ter 58 gramas. Agora eu posso substituir, ó. Então a massa do etano dividido. Quanto é a massa molar do etano? 30. Não estou colocando as unidades porque eu já expliquei, ó. Como eu disse, aqui é em grama por mol. Tá? Então aqui vai ficar mol depois e aí vai terminar dando em mol, não vai ter problema. A massa do butano dividido. Quanto é a massa molar do butano? 58. Igual a 8,2112 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, que equação é essa? Como é chamada uma equação do primeiro grau? Aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Tá? Aqui nós chamamos de equação do primeiro grau com 2 variáveis. E esta equação ela é uma equação fracionária. Então, a equação fracionária do primeiro grau com 2 variáveis. Para trabalhar com essa equação, ainda mais quando eu quero juntar com essa outra aqui, que ela está muito bem escrita, não é fracionária, ó. Então, para que eu possa chamar esta equação de 1, para que eu possa chamar esta equação aqui de 2, é importante que eu faça uma operação na equação fracionária para transformar numa equação não fracionária como essa. Fica mais fácil de trabalhar, tá certo? Eu poderia até trabalhar já com essas duas aqui, mas vamos fazer isso? Então, para fazer isso, vamos apagar um pouquinho o quadro aqui. Reduzindo ao mesmo denominador, ou tirando o MMC entre 30 e 58, eu posso transformar essa equação fracionária numa equação mais simples, né? Então vamos fazer isso? Então eu vou tirar aqui, ó, vou reduzir aqui ao mesmo denominador. Certo? Então 30 vezes 58, que é o MMC entre 30 e 58, que eu poderia fatorar o 30, fatorar o 58 e ver que é o MMC, mas o mínimo entre 30 e 58 fiz o cálculo aqui já, 1740. Então 1740 eu vou reduzir dos dois lados, ó, o mesmo denominador. Então o que é 1740? É o produto entre 30 vezes 58. Tá? Então, quando eu tenho dois números primos entre si, o mínimo múltiplo comum entre os dois é o produto entre os dois. Tá bom? Eu não fatorei o 30, não fatorei o 58 para saber se é ou não é, mas aí também o produto aqui vai dar um múltiplo comum dos dois. Porque quando eu multiplico 30 vezes 58, que dá 1740, 1740 dividido por 30 é 58. 1740 dividido por 58 é 30. Então é um produto dos dois aqui, então é um produto comum dos dois. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos dividir, ó. Eu quero agora mudar o numerador desta fração, já que o denominador mudou. O denominador era 30, agora é 1740. Então nós precisamos que o numerador aqui seja um numerador, tá, equivalente aqui ao 1740, da mesma forma que ME sobre 30, tá, é uma fração aqui equivalente. Então 1740 dividido por 30 dá quanto? 58. 58 vezes a massa do etano, 58 massa do etano. Mais 1740 dividido por 58 dá quanto? 30. 30 vezes a massa do butano, 30 massas do butano. Certo? 30 massa do butano. Tá bom? Só para entender aqui um pouco dessa matemática aqui, importante para vocês relembrar, vocês já sabem disso, mas só para reforçar, a fração massa do etano sobre 30 é equivalente à fração 58 massa do etano sobre 1740. Tá? Então, se eu simplificar 58 massa do etano sobre 1740 por 58 por 58, volta a ser isso aqui. Então, esta fração é equivalente a esta. A fração massa do butano sobre 58, ela é equivalente a 30 massa do butano
sobre 1740. Isto é, se eu dividir aqui por 30 e aqui por 30, volta a ser isso aqui. Para dizer que esta equação aqui, ela é equivalente a esta equação aqui. Só falta fazer aqui, ó. Aqui a gente sabe que tem 1 invisível. Só que agora é 1740. Então, para que essa fração aqui seja equivalente a essa fração, eu preciso multiplicar também esse valor por 1740. Então, 1740 multiplicado por 8,2112, exponencial de menos 3, equivale a 14,2874. Vou usar 4 cargas decimais. Novamente, só para entender também, vocês sabem disso, mas só para reforçar, a fração 8,2112 vezes 10 a menos 3 sobre 1 é a mesma coisa de 14, equivalente a 14,2874 sobre 1740. Tá? Então, se eu dividir, né, ambos, o numerador e o denominador, por 1740, embaixo vai dar 1, em cima vai dar esse número aqui. Isto é, esta equação 2, ela é equivalente a esta equação aqui, ó. Só que agora eu posso cortar os denominadores. Por isso que nós reduzimos ao mesmo denominador. Porque se eu fizesse proporção aqui, eu ia multiplicar 1740 por esse, ia multiplicar 1740 por esses dois, e a equação era a mesma. Só que assim eu reduzo, e agora a minha equação 2, ela está escrita de uma maneira mais resumida. 58 massa do etano, mais 30 massa do butano, é igual a quanto? 14,2874. Esta é a minha segunda equação que nós já tínhamos ali. Esta é a segunda equação. Tá? Equação 2. Tá? Nós já tínhamos a equação 1, lembra? Que eu apaguei aqui, ó, é massa do etano mais a massa do butano igual a soma das massas. Né? A soma das massas, deixa eu ver aqui qual o valor. A soma das massas. Só um momento. 0,3846. Pronto, a gente já sabia. Essa equação aqui já estava aqui, eu tinha apagado. Né? Que é exatamente a soma das massas, né? Que está lá no bulbo, etano mais butano. Então, esta é a minha equação o quê? 1. Tá? Então, agora sim, nós temos um sistema de equações com duas variáveis do primeiro grau. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Massa do etano e massa do butano. Como é que nós resolvemos esse sistema? Relembrando aí, tá? Quando a gente era criança, esse sistema aqui a gente resolve ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Então eu posso fazer das duas formas aqui, ó. Tá? Eu vou preferir fazer pelo método da adição, que consiste, tá, em somar essas duas equações aqui com o objetivo de anular, tá, anular uma das variáveis. Então, como é que eu anulo a massa do etano, por exemplo? Eu anularia a massa do etano se aqui fosse menos 58 massa do etano. Porque se aqui fosse menos 58 massa do etano, mais 58 massa do etano, dava 0. E a massa do etano seria eliminada. Percebem? Então, aqui eu posso multiplicar toda esta equação 1 por menos 58. Quando eu multiplico toda uma equação por um mesmo número, eu não altero também a equação. Da mesma forma que eu fiz essa transformação aqui, ó. Tá? Só que aqui eu fiz o quê? Multipliquei por 1740, tá? Multipliquei por 1740, reduzi a 1740 todos os denominadores, tá? Mas o que eu multipliquei aqui em cima, eu multipliquei aqui embaixo. O que eu multipliquei aqui em cima, eu multipliquei aqui embaixo. O que eu multipliquei aqui em cima, eu multipliquei aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer agora, só que eu vou multiplicar toda linearmente, né? Então vai ficar quanto aqui, ó? Vou repetir a primeira equação, que é aqui a equação 2. Vou repetir aqui, ó. Massa do butano igual a 14,2874. Perfeito? Aí menos 58 vezes a massa do etano. Menos 58 massa do etano, que é o que a gente queria mesmo que acontecesse. Menos 58 vezes a massa do butano. Menos 58 massa do butano.
E menos 58 vezes 0,3846. 58 vezes 0,3846. Dá 22,3068. Pronto. Agora eu tenho essas duas equações e pelo método da adição, aí vocês podem fazer pelo método da substituição, né? Fique à vontade, ó. Eu vou somar essas duas equações, ó. Vou somar essas duas equações, tá bom? Então como é que fica essa soma aqui? Vou fazer aqui, ó. 58 massa do etano menos 58 massa do etano, quando eu somar as duas, ó, corta. Mais 30 massa do butano menos 58 massa do butano, sinais diferentes, subtrai-se e dá o sinal do maior. Então, mais 30 menos 58 dá quanto? Menos 28 massa do butano. Igual. Tá? 14 mais 22. Tá? 14 mais 22. Aqui, quando eu multipliquei menos 58 vezes esse número, deu esse valor aqui, ó. Só que faltou menos aqui, ó. Concorda? Faltou menos, né? Vocês já estavam observando, ó. Menos 58 vezes 0,3846, menos 22,3068. Tá certo? Vou colocar aqui igual para não confundir, ó. Tá bom? Então esse valor aqui vai dar quanto, ó? Tá? Menos, tá? Fazendo essa continha aqui, ó. Quanto é que dá essa conta aqui? Vai ficar 14,2874 menos 22,3068. Que dá menos 8,01194. Tá bom? Nós sabemos que a unidade aqui da massa é em gramas. Não estou fazendo sem unidade porque é um sistema de equações, né? Então, multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter 28 massa do butano igual a 8,0194. A massa do butano vai ser igual a 8,0194 dividido por 28. A massa do butano vai ser igual, fazendo essas contas aqui, 8,0194 dividido por 28. Então acabamos de encontrar, ó, que a massa do butano é 0,2864, colocar 4 casas apenas, gramas. Certo? Então, a massa dos dois, ó, eu tenho aqui, ó, a massa do etano mais a massa do butano é 0,3846 gramas. Nós acabamos de encontrar a massa do butano. Então, a massa do etano vai ser muito fácil. Tá? Basta subtrair a massa dos dois, a massa da mistura, menos a massa de um deles. Então, vamos fazer isso? Então, a massa da mistura é quanto? 0,3846 gramas. Menos a massa do butano, 0,2864 gramas. Aí eu vou encontrar que a massa do etano é 0,0982 gramas. Pronto, achei a massa dos dois. Tá? Mas ele quer a fração em mols, a percentagem molar. Mas nós sabemos fazer isso, ó. Nós sabemos que a fração em mols do butano é o número de mols do butano sobre o número de mols total da mistura. Inclusive o número de mols total nós temos. O número de mols total está aqui, ó. 8,201, né? 21, 12, 10 a menos 3 mol. Esse valor aqui, nós já temos, inclusive. Tá? E o número de mols do butano? Ora, o número de mols do butano é você pegar a massa da amostra que nós temos, a massa do butano, sobre a massa molar do butano. Acabamos de encontrar a massa do butano. Então, quantos mols de butano nós temos? Nós temos 0,2864 gramas. Aqui eu já uso unidades, né? Ó. Aqui eu já uso unidades. Dividido a massa do butano, tá até aqui, ó. Foi 58, ó. 58 gramas por mol. Então, o número de mols do butano vai ser igual, fazendo essas pontinhas aí, 0,2864 dividido por 58. 4,9379
vezes 10 a menos 3 do mol. Olha, acabamos de encontrar quantos mols de butano eu tenho na mistura. Eu sabia, inclusive, o número de mols total, ó, que era 8,2112 10 a menos 3 mol, o número de mols total. E eu agora sei o número de mols do butano. Então, nós podemos calcular a fração em mols do butano? Poderemos fazer isso agora. Vamos fazer agora? Olha, fração em mols do butano vai ser igual. Qual o número de mols do butano? 4,9379, tá? Que eu posso apagar. Todo mundo já entendeu? Vezes 10 a menos 3. O que? Mol. Quantos mols eu tenho na mistura total? Qual o número de mols total? 8,2112 vezes 10 a menos 3 do mol. Tá? Eu vou cortar mol com mol. Vou cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Olha como fica fácil. E aí eu vou saber qual é essa fração aqui do butano. Então, esse valor aqui vai ser igual a 4,9379 dividido por 8,2112. Tá? Encontrei, ó, 0,60. Ou seja, qual é o percentual, gente? Isso é multiplicar por 100. 60%. Tá? Então eu tenho 60% do butano e, logicamente, eu só posso ter 40% do etano. Tá certo? Apesar, atenção, ó, apesar de eu ter uma massa muito menor do etano, mas eu estou falando em fração em mols. E a fração em mols depende, ó, isso aqui é o número de mols do etano, ó, massa do etano sobre massa molar. Massa do etano sobre massa molar. Tá? Então, como a massa molar do butano é bem maior, então eu tenho uma massa maior de butano, mas como o denominador é maior, o número de mols terminou dando uma relação de 60%. Tá? Se fosse aqui percentual em título, aí era diferente. Tá? Então, a fração em mols que a gente usa mais em gases, tá? Chegamos à resposta, 60% de butano, 40% do etano. Tá bom? Na próxima aula continuaremos resolvendo questões do Castelão.